porque a palavra do Senhor, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E nós temos a certeza e a garantia que tudo que Deus faz, Ele tem o projeto e o propósito de poder, amados, liberar nossa alma para níveis maiores, para poder alcançar o nosso espírito, o nosso coração, para coisas grandes e extraordinárias. Amém? Então, fale para a pessoa do seu lado assim: essa noite é uma noite que você vai alcançar níveis maiores. Fale para essa pessoa. Por que alcançar níveis maiores? Por quê? Porque todas as vezes que Deus, Ele deseja trabalhar no nosso emocional, na nossa vida, no nosso espírito, Ele sempre vai, amados, gerar situações e perspectivas onde nosso coração é alcançado para Ele. Amém? Então, talvez nessa noite você estava com alguma situação de pendência, alguma situação aí que você precisa de uma direção de Deus. E todas as vezes que a gente se reúne como corpo, como igreja, é para que a graça do Senhor, ela nos alcance de maneira poderosa. É para que a graça do Senhor, ela possa ministrar corpo, alma e espírito. Até porque você sabe que todos nós, seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes que você sente um cansaço espiritual, um peso espiritual, alguma situação que te bloqueia, te paralisa, isso tem uma causa. E nós precisamos sempre entender qual é a causa daquilo que nos paralisa. No campo espiritual, a gente sabe que o nosso espírito, ele precisa estar sempre em comunhão com Deus. Nosso espírito, ele precisa se alimentar da vida de Deus, da palavra de Deus, da oração, dos ambientes que nos conectam ao Senhor. E no campo da nossa alma, como que funciona? Nossa alma, muitas vezes, ela está paralisada por circunstâncias e situações que nós precisamos entender e trabalhar. E nessa noite, amados, eu gostaria de falar sobre feridas emocionais. Por que feridas emocionais? Porque são situações que acontecem desde a nossa infância e que muitas vezes não somente mulheres, né, mas homens, jovens, crianças, até mesmo adolescentes, estão presos nesses cativeiros, né? Fale para a pessoa do seu lado assim: hoje é dia de você se libertar de toda ferida emocional. Amém? Por quê, amados, a gente vai tratar esse tema? Porque é um tema pertinente a todo ser humano. Diga assim: a todo ser humano. Porque nós, quando muitas vezes crescemos, né? Eu vou falar por mim, depois dos 40, muitas pessoas se veem debaixo de feridas, de bloqueio. Eu quero que você entenda que toda ferida, ela gera um trauma. E todo trauma gera um bloqueio. Todo bloqueio, ele é um cativeiro, ele é aquilo que te limita, te paralisa. E no campo das emoções, por isso que eu iniciei falando que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a gente dá muita visão ou muito embasamento somente para o nosso corpo. Ah, estou com fome, estou muito gordo, estou muito magro, estou precisando pegar um sol, estou precisando relaxar. Não é verdade? Por quê? Porque é o que você tem mais conhecimento, você tem mais embasamento, você é mais íntimo daquilo que é natural. Mas no campo das emoções, nós não sabemos muitas vezes separar o que é um trauma de um bloqueio ou o que é uma situação que te paralisa. No campo das emoções, muitas vezes nós ficamos sem entender porque determinados sentimentos nos bloqueiam, ou porque nós não conseguimos ser aquilo que a gente até mesmo tem desejo de ser. No campo das emoções, muitas vezes, você fala assim: amanhã eu vou fazer determinada situação, mas quando chega essa determinada situação, você se bloqueia, você se paralisa, você não consegue. E aí você busca entender a tua emoção, a tua alma, que isso tudo está ligado no campo da alma, e você não consegue entender. Não é mesmo? Não acontece isso? E no campo do espírito, muitas vezes você ouve a palavra de Deus, teu espírito está adormecido,
e você não consegue se conectar a uma palavra para deixar ela se tornar vida em você. Então você vê que todas essas dimensões, corpo, alma e espírito, elas são pertinentes do ser humano. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Amém? Deus nos criou dessa maneira. E eu gostaria, amados, que você, independente da sua idade, aqui nós temos um público de várias idades, né? Independente da sua idade, você pudesse compreender isso, você pudesse absorver isso. Por quê? Porque isso vai ser uma chave que vai girar dentro do teu interior, da tua emoção, do teu entendimento, da tua mente, para que você possa dar um passo além daquilo que te limita. Posso ouvir amém? Amém. Então, nós vamos começar, amados, entendendo que todos nós um dia, em determinadas circunstâncias, já fomos feridos. Todos nós. Ah, mas como? Ferido de que maneira? Rejeitado, destratado, desonrado. Muitas vezes nos sentimos ali fragilizados, não é? Muitas vezes tivemos experiências que bloquearam o nosso emocional. Talvez você aí que hoje é um adolescente, você teve um trauma na tua infância quando seu pai chamou sua atenção, quando sua mãe chamou sua atenção, quando em algum momento você foi exposto a uma vergonha, quando em algum momento você foi ali deixado de lado, não foi assistido, não foi vista uma necessidade emocional sua, e aquela experiência ruim te feriu. Quantas pessoas, mesmo na fase de infância, não passam por abusos, por traumas, não passam, amados, por situações de rejeição, é a mais comum, não é? Situações de rejeição. E quando a gente fala situações de rejeição, são nos mais diversos relacionamentos. Talvez do seu pai, da sua mãe, dos seus próprios irmãos, talvez ali do campo da amizade, dos teus colegas de rua, do seu colega de trabalho. Aliás, isso mais para os adultos, mais para a criança ali na rodada de brincadeira, para o adolescente, no não pertencimento. Quantos adolescentes hoje se sentem rejeitados porque ele não tem o sentimento de pertencer a um grupo, porque ele não tem o sentimento de pertencimento até mesmo dentro de casa? E tudo isso vai criando em você uma ferida emocional, vai criando em você um trauma, vai criando em você um bloqueio. E eu quero novamente te lembrar desse passo a passo, né? A ferida, tudo aquilo que é ferida é aquilo que impactou você, que deixou a tua emoção fragilizada. E toda vez que a emoção fragilizada, ela é ali atacada, gera um trauma. E todo trauma gera um bloqueio, não esqueça disso. Porque, amados, muita gente vai para o casamento com algumas feridas de quando era criança. Muitos profissionais hoje de trabalho, eles vão se tornar profissionais, mas eles carregam uma ferida não tratada, não trabalhada, não curada, não compreendida. E em determinado momento da sua vida, você se encontra, talvez ali, buscando resposta, mas você não encontra a resposta. Por quê? Porque você precisa entender que aquela ferida, ela precisa ser curada. Diga assim, curada. Amém? E toda ferida emocional, ela não é diferente de uma ferida física. A ferida física a gente consegue ver, sim ou não? Você consegue ver, está visível, está latente. Sai sangue, não é verdade? Se você não trata, inflama. E se inflamar, às vezes sai pus, escorre sangue, secreção, às vezes fede. É verdade ou não? Não é assim? Uma ferida física? Assim mesmo é a ferida emocional. Às vezes a ferida emocional, amados, ela vai sangrar. Quando é que sangra? Quando você não consegue ali ter o controle daquilo. Quando é que fede? Quando aquela ferida determina quem você é. Começa a exalar alguma situação que sai do seu controle. E por que sai do seu controle? Porque toda ferida precisa de tratamento. E muitas pessoas já são adultos, como eu falei, são profissionais, são mães, são pais, são pessoas que já atingiram
Muitas vezes a maior idade, outros, idade de 40 anos, 50 anos, 60, se tornaram idosos e têm feridas emocionais não trabalhadas, não tratadas. O que isso acarreta? Isso acarreta muitas circunstâncias ruins, muitas situações que você passou uma vida abortando processos, abortando relacionamentos, não conseguindo se firmar, ser uma pessoa que tem autocontrole, não conseguindo ser uma pessoa determinante, não conseguindo ser a pessoa que você até mesmo desejou ser, porque você tem uma ferida que não foi trabalhada. Quantos entendem? Amém? Por isso que eu comecei dizendo que a palavra hoje é para todos nós. Porque quando se trata de feridas emocionais, e no campo das mulheres, isso é muito pertinente, tem mulheres, não é, que são totalmente agressivas, são mulheres fragilizadas, outras por causa das feridas são muito fragilizadas, outras são muito agressivas, outras são muito apáticas, outras se escondem no seu próprio mundo, outras se isolam, outras não conseguem romper, e tudo isso impacta na vida dessa mulher para que ela seja uma pessoa totalmente paralisada. E algumas pessoas dizem assim, mas uma mulher que é agressiva não é paralisada. É paralisada sim. Ela não consegue se relacionar, ela não consegue dizer eu te amo, ela não consegue ir além, ela não consegue ter bons relacionamentos dentro da sua própria casa. E para os homens, a mesma coisa. Você já viu aqueles homens que são enclausulados dentro de si? Você já viu aqueles homens que, para dizer que são homens, são totalmente agressivos? Não é verdade? Tem homens que eles não conseguem ter relacionamento com a sua própria família. Por quê? Porque são homens ali perdidos dentro dos seus próprios sentimentos, dentro das suas próprias emoções. E quando você para fazer essa análise, que a palavra do Senhor fala muito bem que nós somos corpo, alma e espírito, a palavra do Senhor diz que cada uma dessas esferas, tanto corpo, alma e espírito, deve estar plenamente conservados. Diga assim, conservados. E o que é estar conservados? É você estar inteiro. Diga inteiro. Estar inteiro, amados, é exatamente a gente poder estar bem. A gente poder ter estrutura. Nossas emoções estarem estruturadas. Isso, para você que é jovem, você que é mulher, que é homem, que é adolescente, que é criança, porque até mesmo crianças são feridas, não é? Eu conheço muitas crianças que já manifestam sintomas de feridas, e tudo isso nós precisamos ter ciência, diga assim, ciência. Nós precisamos ter conhecimento para que a gente possa buscar cura, para que a gente possa buscar ser libertos, para que nós possamos buscar ter emoções, sentimentos, uma vida espiritual totalmente livre de feridas emocionais. Posso ouvir amém? Amém. Então talvez você pergunte assim, como lidar com isso? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 15. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala. Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Em outras traduções está assim, para que ninguém se prive da graça de Deus, para que ninguém se prive, ou seja, para que ninguém possa deixar de viver dessa graça de Deus, dessa experiência com Deus por causa das feridas. E quando a gente fala assim, nenhuma raiz de amargura, aliás, quando a palavra do Senhor diz para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A gente entende, amados, que toda ferida gera raízes. Diga assim, toda ferida gera raiz. Por que uma ferida ela gera raiz? Quando ela não é tratada. Porque ela começa
você começa a se adaptar àquele ambiente da ferida. Aquele ambiente do trauma, ele começa a fazer parte do teu dia a dia. Começa a fazer parte do teu modo de pensar. Começa a fazer parte da tua rotina, do teu relacionamento. Então, toda pessoa que ela carrega uma ferida emocional, toda pessoa que carrega uma raiz de amargura, toda pessoa que carrega uma situação não trabalhada nas suas emoções, seja por traumas, por abandono, por rejeição, por traição, por maltratos, por desonra. Eu quero que você lembre aí, você que nos ouve, você que está aqui, você possa recordar situações que te paralisaram em um momento da tua vida. Situações que bloquearam você, experiências que paralisaram você emocionalmente, que definiram um relacionamento seu. Seja com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com um vizinho, com um amigo, com um primo, seja com teu marido, com a tua esposa, seja com qualquer pessoa. Alguma situação que paralisou você, que disse assim, opa, essa situação conseguiu me prender, essa situação conseguiu me paralisar, isso aqui conseguiu me bloquear, isso aqui conseguiu gerar em mim um ambiente emocional que eu não consigo me sentir livre, que eu não consigo me sentir bem. Quantos podem ter essa recordação, né? Talvez não seja nem legal lembrar, mas talvez essa situação seja pertinente hoje na sua vida. Talvez sejam situações que hoje te paralisam e hoje está vindo uma luz sobre você para que você possa ser livre. Posso ouvir amém? Por quê, amados? Porque toda luz, e a palavra do Senhor, ela é luz que ilumina o nosso entendimento, ela gera em nós exatamente esse ambiente de compreender que muitas vezes a gente foi ferido e aquilo não ficou resolvido. A gente foi rejeitado e aquilo não ficou resolvido. Fomos muitas vezes traídos, abandonados, talvez maltratados em determinadas situações, circunstâncias, que aquilo não ficou resolvido dentro de você. E porque não ficou resolvido, aquilo definiu o teu comportamento. Olha só. Você já viu pessoas assim que dizem, eu não faço determinada coisa porque alguma situação me bloqueia. Quantos aqui já tiveram experiência assim? Eu já tive. Já tive inúmeras situações assim. De circunstâncias na minha vida que eu não conseguia avançar, que eu não conseguia dar um passo. Por quê? Porque uma determinada emoção me bloqueava. Você consegue entender? Então, quando a palavra do Senhor vem a nós e diz assim, nenhuma raiz de amargura possa privar você de poder ser livre. Amados, quando você vive uma circunstância ruim, eu pergunto, vem uma raiz de alegria ou uma raiz de amargura? Quando você tem uma experiência ruim, você tem uma raiz de amargura ou você tem uma raiz de alegria? De amargura. E o que é uma raiz de amargura? São situações que amargam, né? O nome por si mesmo já diz. Amarga. Deixa você ruim, deixa você paralisado, deixa você com a tua mente bloqueada. Você não consegue ter alegria. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela vai inflamando, ela vai tomando espaço dentro das tuas emoções. Quantas pessoas deixaram de viver bons relacionamentos porque foram feridos no relacionamento? Quantas pessoas tiveram experiências de traumas e aquele trauma se tornou uma raiz de amargura e toda vez que você vai viver uma experiência parecida, que faz o mesmo percurso, você já gela, você tem ansiedade muitas vezes, né? A pessoa, ela paralisa emocionalmente, ela não consegue ter reações, ela fica bloqueada. Quantas pessoas têm até sintomas físicos, fica com a mão gelada, trêmula. Por quê? Porque liga lá dentro da tua emoção um dispositivo. Um dispositivo, muitas vezes, de você se defender, de você ser agressivo para se defender, para você ser estúpido, muitas vezes, porque você precisa se
defender. É assim que acontece, sim ou não? É assim. E às vezes, né, voltando aqui para o campo dos adolescentes, quando tem um trabalho para apresentar na escola, não consegue. Por quê? Porque alguma vez que você foi falar em público, alguém riu da sua cara, te vaiou, ficou caçoando de você. Isso acontece muito, né? No meu tempo já acontecia muito, imagina hoje. Não é verdade? Muitos jovens têm medo, paralisa quando precisa falar em público. Por quê? Porque alguma experiência que você teve na sua vida, na tua escola, em casa, talvez ali no meio dos amigos, dos primos, alguém riu muito de você e aquilo gerou um bloqueio, gerou um trauma, feriu o teu emocional. Olha só. E, amados, quando a gente fala de feridas emocionais, nós precisamos entender que todos nós, em um determinado momento ou outro da nossa vida, nós tivemos experiências como essas. Não é verdade? E experiências como essas, elas literalmente nos paralisam. Diga assim, a partir de hoje, eu decido ter uma alma livre. Amém? E quando a luz do entendimento vem, você precisa decidir ter uma alma livre. Você precisa decidir escolher, buscar essa cura emocional, buscar essa libertação emocional, porque em alguns momentos é libertação mesmo. Em outros momentos é uma decisão de você dizer, a partir de hoje, isso não me bloqueia mais, isso não me paralisa mais. Essa raiz de amargura hoje, o Senhor, dou autoridade ao Senhor, dou permissão ao Senhor para que Ele arranque isso da minha alma, da minha mente, do meu emocional. Amém? Isso é importante. Então, uma das maneiras da gente trabalhar essas feridas emocionais é você lembrar que as raízes de amargura, elas não podem te separar da graça de Deus. Quantas pessoas, presta atenção nisso, quantas pessoas você conhece que viveram experiências ruins e culpa Deus por isso? Eu conheço muitas pessoas. E não é somente pessoas adultas, tá? São pessoas jovens, pessoas que chegaram aos seus 18, 15 anos, tiveram experiências muito ruins, e essas pessoas, por causa dessas feridas emocionais, elas culpam Deus e dizem assim, é culpa de Deus, Deus não me guardou, Deus não me protegeu, Deus não foi comigo, Deus não honrou o que eu acreditei. Olha só, amados, como Satanás trabalha para que a ferida, seja ela emocional, ela defina muitas vezes o teu relacionamento com Deus. Olha só, não é verdade? E nós não podemos deixar Satanás crescer nisso. Por quê? Porque essa é a maneira de Satanás continuar enganando você para conduzir o teu emocional para onde ele quer. E eu pergunto, uma pessoa ferida, ela vai ser uma bênção para os outros? Não, de jeito nenhum. Uma pessoa ferida, ela vai ser uma pessoa amável para os outros? Mas nunca. Uma pessoa traumatizada, ela vai ser canal de cura? Não. Eu quero dizer para você que uma pessoa ferida, traumatizada, uma pessoa revoltada, ela sempre será um canal de ferir. Ela sempre será também um instrumento que vai ferir os outros. Olha só. Aí, às vezes, você pergunta, muitas vezes, dentro de você assim, eu não queria ser assim, mas automaticamente eu sou assim. Quantos já se perguntaram isso, né? Em determinados momentos da sua vida. Você recebeu um carinho e você retrucou com uma patada. Você retrucou com um gesto agressivo. E talvez na hora é automático. Mas depois você para e pensa assim, por que eu fiz isso? Não é verdade? Por que eu sou assim? Por que eu não consegui ser diferente? Por que eu me sinto mal quando alguém me abraça? Por que eu me sinto mal quando alguém diz que me ama? Por quê? Eu quero dizer para você que isso é um sintoma de raiz de rejeição.
Diga assim, raiz de rejeição. E a raiz de rejeição, amados, ela é, como o nome diz, uma raiz de amargura. E a amargura, ela gera exatamente isso. Ela aprofunda essas raízes. Por quê? Porque você teve uma experiência ruim, você teve uma experiência que te bloqueou, te paralisou, e essa raiz de rejeição, essa ferida, gerou uma amargura que está canalizando o teu potencial, a tua mente, o teu pensamento, a tua forma de agir, a tua forma de falar, a tua maneira de se relacionar para um campo que você perde o domínio. E quando essa raiz de amargura, que é causada pela rejeição, ela ganha espaço dentro de você, você se torna uma pessoa totalmente amarga, amargurada, uma pessoa nociva, uma pessoa tóxica. E Deus não quer isso para você. Diga assim, esse não é o projeto de Deus para mim. Aleluia. Quantos creem nisso? Amém. Esse não é o projeto de Deus para você. Deus não te criou ferido. Foi as circunstâncias da vida que te feriu. E o Senhor Jesus, Ele é a ponte e a ferramenta de cura para você. E eu pergunto, quantos rejeitam o Senhor? Não é verdade? No processo da cura. A palavra vem para te curar. E o que acontece? Você rejeita. A direção de Deus vem para alcançar você. O que acontece? Você rejeita. Pessoas são levantadas para amar você, te corrigir, te disciplinar, colocar limites em você. O que acontece? Você rejeita. Não é assim que acontece? Porque uma pessoa que tem problemas com rejeição, ela jamais irá ser corrigida, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser disciplinada. Quando eu falo disciplinada, não é aquele contexto religioso de colocar você no banco, tá bom? Porque a disciplina, amados, é tudo que nos corrige, é uma disciplina de Deus para nós. E lembrando que Deus, como Pai, Ele corrige quem Ele ama. Diga assim, toda correção é porque nós somos amados. Satanás gerou a ideia de que a correção é rejeição. Por quê? Porque as pessoas que deveriam ser referência para nos amar e nos corrigir, ela não nos amava, ela nos feria. E depois ela nos corrigia. Você entendeu? Olha só, foi invertido o valor. A pessoa que era os referenciais para nos corrigir em amor seriam os nossos pais, sim ou não? Mas quantas pessoas foram feridas pelos pais? Muitas. Quantas pessoas? Não é verdade? Quantas pessoas foram corrigidas por aqueles que eram os referenciais de amor, de correção em amor? E quando eu digo correção em amor, não quer dizer que um pai e uma mãe não pode disciplinar seu filho, tá bom? Pode e deve disciplinar seu filho. Mas todo pai e mãe que disciplina seu filho em amor, vai não somente exortar, vai corrigir e vai ensinar o seu filho no caminho. Amém? Esse é o processo da rota certa. Mas, muitas vezes, o pai e a mãe feriram. Os avós feriram. Os tios feriram. E feriram de que maneira? Amados, nós não vamos listar aqui porque são muitas. Quantos sobrinhos não foram abusados pelos tios? Quantos avós perderam ali a regra, a direção de direcionar um neto? E ao invés de formar, deformaram. Não é verdade? Então, tem muitas maneiras aí que aqueles que deveriam ser referenciais para direcionar, ao invés de direcionar, feriram. E aí, quando você vem para um campo onde você precisa de direção e de cura, quando vem essa direção e essa cura, tuas emoções estão cheias de dispositivo que você não aceita ser tocado. E quando toca naquele ponto, liga o dispositivo lá do passado, e aí a pessoa vira um porco-espinho, e ao invés de receber, ela rejeita. E ela rejeita das piores formas, sendo agressiva, ferindo,
não se permitindo, quebrando a aliança, fazendo várias rotas. Então, amados, presta bem atenção. A partir de hoje, você já tem aí um farol que pode te mostrar um caminho. E todos nós que reconhecemos que um dia fomos feridos, ou se carregamos alguma ferida, nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos tratar essa ferida. Diga assim: eu preciso me permitir que toda ferida na minha vida seja tratada. Amém? Esse é o sinal que você, a partir de então, quando vem uma luz sobre a ferida, você possa reconhecer: eu sou uma pessoa ferida, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso ser trabalhado em determinadas áreas. E quando a gente reconhece isso, nós abrimos um espaço para que Deus possa alcançar a nossa vida através de pessoas, através de um conselho, através da palavra dele e através de dispositivos que Deus vai nos dar para que nós possamos ser livres. Posso ouvir amém? Amém. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, amados, que toda ferida e todo trauma deixa memórias emocionais. Sim ou não? Nós acabamos de falar aqui dos dispositivos. Diga assim: dispositivos. E eu quero explicar para você o que é um dispositivo. Vamos supor, todo mundo sabe o que é aquele botãozinho que liga e acende a luz, né? Vamos dizer que dentro das tuas emoções, na tua memória emocional, tem dispositivos que quando alguém aperta, liga o sinal daquele trauma. Já acabamos de falar disso, ok? Então, todos os dispositivos é porque tem memórias dentro de você, memórias emocionais nas tuas emoções. E como são essas memórias? São através da experiência que você viveu. E toda memória emocional, ela precisa passar um filtro sobre ela. Vamos supor que uma memória boa, você tem ali algo que construiu em você algo bom. Você não pode deixar isso sair da sua vida, sim ou não? Você tem que cultivar isso, concorda? Mas e as memórias ruins? Quando vem o dispositivo sobre ela, o que é que você faz? Você vai reagir de uma maneira. E eu te garanto que a maneira não é boa. É uma maneira ruim, que vai trabalhar ali muitas vezes no teu caráter, vai demonstrar um caráter dúbio, vai demonstrar uma personalidade dúbia, vai demonstrar que você é uma pessoa intratável, vai demonstrar alguma coisa. Não é verdade? Não é assim que acontece? Vai demonstrar que você é agressiva, vai demonstrar, amados, muitas coisas que vai ser visível, não é verdade? Eu não preciso aqui listar, porque você deve perceber em você essa reação. E quando você tiver essa reação, porque ela é automática, muitas vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo, você precisa parar e avaliar a tua emoção, a tua reação. Você entendeu? Deu para entender? Você precisa avaliar a tua emoção, a tua reação. E a partir do momento que você começar a avaliar essa reação através dessa emoção, você vai poder medir se essa emoção ela faz parte de algo bom ou de algo ruim. Se faz parte de um dispositivo ruim, você precisa buscar ajuda, você precisa orar a Deus, você precisa trabalhar na tua mentalidade para que esse dispositivo não seja mais reativo na tua vida. Quantos entendem? Amém. Deu para entender, Joaquim? Deu para entender? Amém? Então, quando você entender que aquela reação não foi legal, busca lembrar assim: opa, eu reagi assim porque isso me lembrou, porque isso me feriu e porque eu tive uma emoção que lembrou lá daquele passado. Deu para entender? Quando você fizer isso, amados, você vai poder filtrar quais são as memórias boas e quais são as memórias ruins. E toda memória ruim, não se engane, ela vai vir sempre.
ela sempre virá através de dispositivos. E o dispositivo, ele vai, tocou, a reação é automática. É igual acender a luz. A reação é automática. E toda vez que você reagir de uma maneira, como eu falei, não construtiva, você precisa parar e buscar dentro das suas emoções onde estão essas feridas emocionais e onde estão essas memórias emocionais que muitas vezes são automáticas no teu comportamento. Amém? Então, a memória emocional, ela nos faz nos acostumar muitas vezes com o ambiente da dor. E gera um ambiente, amados, que traz uma realidade, que traz todas as realidades para dentro dela. Você entendeu? Nós não podemos nos acostumar com as memórias emocionais que são ruins. Por quê? Porque elas vão trazer toda a nossa realidade presente. Vou dar um exemplo aqui. Talvez você está vivendo um momento bom da tua vida, mas veio uma situação que ligou um dispositivo ruim. E aí aquele momento bom já deixa de ser bom. Você não consegue mais reagir com aquele momento bom. Ele se torna ruim. Por quê? Porque a memória emocional daquele dispositivo vai trazer esse momento bom para dentro da memória ruim. E aí você não consegue mais viver o que é bom. Você só consegue gerar um parâmetro que tudo é ruim. Olha só. Não é assim? Você já se viu numa situação assim? É horrível isso, né? É horrível. E talvez você fique se perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero mais isso na minha vida. Isso, amados, faz parte exatamente desses dispositivos, dessas memórias emocionais, que são ruins. Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos 12, de 1 a 2. Lê para mim o que aqui diz. Romanos 12, de 1 a 2. Podem ler. Romanos 12, de 1 a 2. Que é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê o que a palavra do Senhor diz? Nós precisamos transformar o quê? O nosso entendimento. E o entendimento está ligado em qual dimensão que nós fomos criados? Diga assim, as nossas emoções estão ligadas à nossa alma. Lembra que nós fomos criados corpo, alma e espírito. O nosso entendimento, que a nossa mente, ela está ligada, conectada à nossa alma. Então, toda vez que você renova a tua mente, você renova tuas emoções. Por exemplo, o dispositivo que é ruim, você precisa desligar ele através da mentalidade renovada. E como é que você vai renovar sua mente? Experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos colocar aqui muito claramente. Como é que você vai substituir uma emoção ruim por uma boa? Experimentando uma emoção boa. Por isso que as nossas experiências emocionais, relacionadas e atreladas à nossa fé, elas geram em nós uma segurança emocional. Por quê? Porque você tem experiências boas através da sua fé. Olha só, a sua fé vai gerar em você uma boa emoção. Vai gerar em você uma boa experiência. A sua fé vai gerar em você um dispositivo que quando você apertar ele, você vai lembrar de uma experiência que você teve com Deus. Olha só. E aquele dispositivo da experiência com Deus, amados, ela vai substituir o trauma, a ferida, a insegurança, a incapacidade. Tantas situações
que nós olhamos para dentro de nós, muitas vezes, e vem esses sentimentos. Por que vem esses sentimentos? Porque vem dispositivos, amados. Nós somos seres emocionais. As nossas emoções são cheias de dispositivos. Teu relacionamento conjugal tem dispositivo. Teu relacionamento com teus filhos tem dispositivo. Teu relacionamento com teu ambiente de trabalho tem dispositivo, sim ou não? Tem, é cheio. E esse dispositivo, que é emocional, vai levar você para um ambiente, vai levar você para uma situação que ou te dá força para sujeitar, através dos bons dispositivos, que são as memórias, substituídas, não é? Pela experiência com Deus, substituindo aquelas que eram dos traumas, da negligência, da rejeição, da incapacidade, da traição, do abandono. Tudo isso vai dar lugar agora, essa experiência com Deus vai dar lugar agora a dispositivos novos, que toda vez que vier uma situação que você precisa ter fé, não vai ser difícil para você, vai ser fácil. Por quê? Porque tem um dispositivo da fé dentro de você. Que você teve uma experiência com Deus, que você orou, Deus respondeu, que você confiou e Deus honrou, que você se entregou e não teve ferida, que a experiência foi boa. E tudo isso vai gerar em você um dispositivo bom. Que toda vez que vier uma circunstância contrária, a experiência é maior do que a situação. Deu para entender? Quando a gente tem dispositivo ruim, a circunstância, por mais seja boa, mas o dispositivo ruim está aqui dentro. E o que o dispositivo ruim faz? Ele traz tudo para o ambiente ruim. Olha só. Mas quando nós temos dispositivos bons na experiência com Deus, mesmo que a situação fora seja ruim, quando ele vier, ele se converte em algo bom. Por quê? Porque aqui dentro o dispositivo é bom. Tem resposta, tem fé, tem estrutura, tem ambiente espiritual curado. Então, não vai te abalar. Por quê? Porque aqui dentro você tem controle, você tem domínio, você tem estrutura. Amém? Então, tudo isso é maravilhoso. Você vê, amados, que a palavra de Deus, quando ela manda a gente se renovar, ela diz exatamente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Mas como que isso acontece? Transformando o nosso entendimento. Transformando. Diga assim, transformação. A tua mente precisa ser transformada. Teu interior, tua mente, tua consciência, ela precisa ser transformada. E quando é transformada, a gente tem experiências novas. Aleluia? Então, nós devemos transformar nossa mente, substituindo as lacunas emocionais por experiências legítimas. Olha só. Quantas vezes você já parou e você já olhou para si mesmo e disse assim: tem lacunas na minha vida. Eu não consigo ter memórias boas na minha época de infância. Eu não consigo ter memórias boas no meu casamento. Eu não consigo ter memórias boas no meu tempo de adolescente. Eu não consigo ter memórias boas quando eu era uma jovenzinha. Não é verdade? Quantas pessoas não têm isso? Muitas. Tem muitas lacunas. Por quê? Porque o dispositivo ruim anulou as experiências boas que você poderia ter. Então, deu lugar a lacunas que precisam ser transformadas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Salmos 107, verso 19. Coloca aí na tela, por favor. Salmos 107, verso 19. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. E Ele os livrou de todas as suas dificuldades. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Amados, preste atenção. Todo dispositivo ruim,
ele gera angústia, destruição, feridas, traumas, mágoas, muita coisa ruim. Talvez hoje você pare e não consegue se entender. Você não consegue gerar parâmetros da sua vida, da tua emoção. Mas, quando nós clamamos ao Senhor, e quando é que a gente clama a Deus? Quando a gente tem consciência de que nós precisamos dEle. Amém? Quando você tem consciência que você precisa. E quando é que você tem consciência? Quando a ferida já está no nível que você não suporta. Quantas pessoas hoje têm um casamento destruído e precisa de um milagre no seu casamento? Não é verdade? Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas que precisam de uma resposta de Deus no seu casamento. E quando chega nessa situação, essa pessoa ela precisa reconhecer que precisa ter uma intervenção na vida dela, para que ela possa ser curada. Quantas pessoas hoje estão feridas, abaladas financeiramente? E essa área financeira gera angústia, gera destruição, gera trauma, gera incapacidade. E essa pessoa ela precisa reconhecer que ela precisa de Deus para que a área financeira dela entre em ajuste. Amém? Então a gente vê, amados, que o Senhor, Ele jamais irá recusar alguém que clama. E quando é que nós clamamos? Quando nós reconhecemos. Você jamais poderá ter o auxílio de Deus se você não reconhecer que você precisa do auxílio, do socorro, da ajuda, da cura, da intervenção de Deus. Nós precisamos reconhecer. É nesse momento que o Senhor envia o quê? Diga, a sua palavra. Você vê, olha só, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades, enviou a sua palavra e os sarou, e o livrou da sua destruição. Então você vê, amados, que o instrumento de cura, ele vem através da palavra do Senhor. Na palavra de Deus está a cura para a nossa alma, para as nossas emoções, para as nossas feridas, para os momentos de rejeição, para os momentos de destruição, de angústia, de tribulação, de perturbação. Hoje eu quero falar sobre isso, lembrando, não é só um assunto pertinente das mulheres. Você conhece homens assim? Tem muitos. Você conhece jovens assim? Tem muitos. Conhece pré-adolescente assim? Está cheio, não é verdade? E são pessoas feridas emocionalmente, são pessoas traumatizadas, são pessoas bloqueadas, são pessoas que têm feridas emocionais que estão destruindo a vida delas. E a partir de hoje, você não pode mais negligenciar isso. Posso ouvir amém? Amém. A partir de hoje, você vai dizer para Deus que todas essas áreas da sua vida precisam entrar em alinhamento. Você vai dizer para Deus que todas essas áreas das suas emoções precisam ser alinhadas. E o que é esse alinhamento? Diga assim, é a cura. O alinhamento, amados, é a cura. É você reconhecer, é você buscar libertação, é você buscar ajuste para essa área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Muitas vezes a gente diz assim, isso aí já passou, tem tanto tempo, não é verdade? A gente já passou dos 40, né? Tem alguns aqui que já passou dos 40. A gente fala assim, isso aí foi lá quando eu tinha 5 anos. Você não tem noção como as feridas emocionais continuam falando mesmo depois de anos. Você não tem noção. Quando você para analisar, para passar as tuas emoções pelo crivo espiritual, você vai ver que aquela experiência lá do passado continua falando até hoje. E é você que não percebeu mais. Por que você não percebeu mais? Porque você se adaptou a ela. Então ela começou a fazer parte de você, do teu comportamento, da tua maneira de falar, de pensar, de agir. Deu para entender? Por isso, nós precisamos hoje sermos pessoas livres. Posso ouvir amém? Aleluia. E quando eu falo livres, amados, não é só questão espiritual, não. As emoções precisam de cura.
as emoções precisam de libertação. E todas essas convocações que vierem, para que a gente possa trabalhar não somente na vida das mulheres, mas dos homens, dos jovens, dos adolescentes, nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus possa alcançar áreas específicas para que nós possamos ser totalmente curados. Aleluia! Então, quero deixar essa palavra aqui para você. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos orar a Deus e agradecer a Ele por essa palavra. E que você possa aplicar isso na sua vida. Que você se permita conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque você fazendo isso, você vai experimentar novidades da parte do Senhor. E se você experimentar novidades da parte dEle, com certeza a cura virá. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Ouça nesse momento essa música. E eu quero que nesse momento você possa desconectar a tua mente de tudo aquilo que um dia perturbou você. Que nesse momento você possa permitir que o Espírito de Deus, Ele possa ministrar teu coração. Ele possa ministrar talvez uma ferida, uma circunstância que está te perturbando, está te abalando, te bloqueou, te paralisou, anulou você. Quantas vezes você se sentiu rejeitado, traído, excluído, não pertencendo, muitas vezes até mesmo a sua própria família. Mas hoje você vai permitir que o Senhor, aquele que se deu por você, aquele que morreu na cruz por você, aquele que um dia te alcançou, aquele que um dia derramou sangue para poder restaurar a sua vida, Ele possa nesse momento tocar nessa ferida, nesse ambiente que talvez você se bloqueou, você se fechou, você não permitiu que ninguém tocasse. Mas hoje é o dia de você liberar esse sentimento de dentro de você, essa experiência ruim, esse dispositivo que te travou emocionalmente e definiu tantas coisas na sua vida. Senhor, nessa hora nós queremos pedir, Santo Espírito, que Tu que tens, Senhor, a liberdade para poder nos tocar, para poder falar, não somente com o nosso espírito, mas com as nossas emoções, com as áreas da nossa vida, do nosso mais íntimo, do nosso homem interior. Lá, Senhor, naquela emoção que foi ferida, naquela emoção, Senhor, que ficou por tantos anos adormecida, direcionando nossa forma de falar, de pensar, nossos relacionamentos. Nós te pedimos, Espírito de Deus, te damos a liberdade, que o Senhor ministre, que o Senhor cure, que o Senhor toque, que o Senhor nos liberte, Senhor, de todo o cativeiro que um dia nos paralisou. Nós queremos renunciar, Santo Espírito, essas experiências ruins. Nós queremos liberar perdão. Nós queremos liberar, Senhor, talvez as pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos desprezaram. Tantas vezes, Senhor, que nos sentimos tão mal, que nos fez nos sentir tão mal, Senhor Deus. Hoje nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, desprender essas emoções ruins. E que hoje, Senhor, Tu possa ministrar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, a nossa emoção, para que a gente possa ser totalmente curado. E que as emoções ruins, Senhor, elas possam dar espaço para experiências novas contigo. Experiências que nos façam nos sentir amados, queridos, pertencentes a Ti, Senhor. Experiências que nos conectem à fé, que nos conectem a novos caminhos, que nos conectem a novos comportamentos, Pai.
Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Senhor Deus, que tu possa nos direcionar e que tu possa trabalhar no mais profundo das nossas emoções, arrancando, Senhor, tudo aquilo que nos bloqueava, tudo aquilo que nos paralisava e nos deixava, Senhor, nas raízes de amargura. Hoje nós rejeitamos, Senhor Deus, as raízes de amargura, as palavras de maldição liberadas sobre nós, as palavras agressivas que definiu muitas vezes, Senhor, as nossas emoções, até mesmo, Senhor Deus, as nossas conquistas. Nós queremos hoje nos liberar, Pai, em nome de Jesus, de tudo isso que um dia nos paralisou, de tudo isso, Senhor. Nós queremos hoje receber o toque do Teu Espírito, que o Teu Espírito, Senhor, nos ministre no mais profundo das nossas emoções. Ouça essa música nesse momento e ore ao Senhor. Em meio à dor, no silêncio do meu coração, quando o sofrimento vem sobre mim, dizendo que não tem mais solução. Em meio à dor, a multidão procura me impedir, e as vozes que me cercam